Quero saudar a todos que possam ver e ouvir esse vídeo que eu estou gravando com a graça e a paz do nosso Deus. Em Jesus, o Cristo, o nosso Senhor. Vou ler aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 1, só são 10 versículos. E a palavra diz assim, primeiro versículo, apresentação. Paulo, Silvânio e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Aqui está traduzida a vós outros. E a todos os gentios, porque foi escrito para os gentios. O apóstolo Paulo foi levantado como ministro de Cristo para os gentios. Todas as gentes da face da terra. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, e de Deus e de Cristo, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus, a palavra de Cristo, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos converteste a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. É interessante que essa epístola ela foi escrita já
estava começando a grande tribulação, o grande dia do Senhor já estava acontecendo, e que o escritor aqui, Paulo, junto com Silvano e Timóteo, ele está falando para aquele povo essa mensagem é verdade que a palavra de Cristo, ele disse, quando ele andou aqui na terra, ele disse: a carne para nada presta, o Espírito é que dá vida, é que vivifica. As minhas palavras são espírito e vida. E as palavras dele, ele levantou o apóstolo Paulo como ministro dele, ministro do Espírito de Cristo, do Espírito. O apóstolo Paulo foi levantado como ministro de Cristo. E as palavras que o apóstolo Paulo fala também são espírito. Aqui, nessa epístola, nós podemos tirar muitos exemplos de fé para nós, como diz aqui no versículo 5, Paulo, ele separa o nosso evangelho, porque ele foi levantado como ministro. Aqui na apresentação, Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Aqui no 5 ele diz, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente com palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e na plena convicção, assim como sabeis, ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, quer dizer, de Cristo, de Deus, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Já estava acontecendo, o começo da grande tribulação. Provavelmente Jerusalém já estava cercada. E essa palavra ela foi dada para aquela geração, mas tem muitos exemplos que servem para nós. O versículo 9. Vou ler na ordem. Vou ler o 7, o 8 e o 9. Eu já li o 6. De sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. O endereço foi esse. Porque de vós repercutiu a palavra do nosso Deus, a palavra do Senhor, a palavra de Cristo, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Aquelas nações, a palavra aquelas nações daquela geração, todo aquele povo. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos converteste a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Há um entendimento aqui no último versículo, porque se futuriza isso, mas isso já aconteceu. Versículo 10, que diz assim, eu vou repetir o 9. O 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos,
vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Assim serve para nós. Mas aqui, é interessante observar o versículo 10. E para aguardardes do céu. Quem devia aguardar do céu? Eles lá. Eles lá estavam aguardando do céu, já estava debaixo da grande tribulação. O grande e terrível dia do Senhor já estava próximo de acontecer. A Jerusalém de pedra já estava pertinho de ser destruída. Que o cumprimento da profecia do próprio Jesus no sermão profético em Mateus 23. Não ficará pedra sobre pedra. Eis que em 3 dias derribarei e reedificarei. Falando ele da Jerusalém espiritual, a qual pela graça dele nós somos introduzidos, nós passamos a fazer parte, pela graça. Mas aqui, versículo 10, e para aguardardes do céu. Quem aguardar? Nós? Não, eles lá. O seu filho, eles lá, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, que nos livra da ira vindoura. A ira vindoura estava próxima, perto. Nós estamos livres dessa ira vindoura somente se acreditarmos no verdadeiro evangelho. No verdadeiro evangelho. Porque se jogar esse versículo aqui para frente, como vem jogando, isso se cumpriu naquela geração. Se cumpriu tudo. Os que morrem em Cristo hoje, no último suspiro, já recebem um corpo transformado igual ao corpo de Cristo e já vão para a glória. É verdade que multidões e multidões estão sendo enganadas, mas ele já disse, ai daqueles que fizeram desses pequeninos errar o caminho. Ai daqueles que fizeram desses pequeninos errar o caminho. E se futurizar esse versículo, vai chamar Jesus Cristo de mentiroso. Vai chamar Deus de mentiroso. E quem é o culpado os culpados são os líderes, porque estão fazendo os pequeninos errar o caminho. Porque a epístola aos Tessalonicenses, ela foi escrita com esse endereço, aos Tessalonicenses. E fica bem claro, verdade, que o aprendizado aqui deixa bem claro que é o Espírito que ensina, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. E nós vemos que quem me ensinou, quem me deu esse entendimento muito precioso, é o próprio Espírito, o Espírito de Cristo, que ele não faz acepção de pessoas. Ele conhece aqueles que têm coração sincero para com ele e que buscam ele, querendo dele conhecimento e entendimento dele. E eu agradeço ao meu Deus e ao meu Pai, ao nosso Deus, nosso Pai, porque ele é Deus de todos nós, pela verdadeira luz, o verdadeiro evangelho, no que está escrito lá no livro histórico de João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. O Verbo é a palavra. E a verdadeira luz veio e as trevas não compreenderam. Verdadeira luz. Verdade, porque mostra. Verdade de Deus que traz sabedoria, conhecimento e entendimento de Deus. Que é veneno para muitos líderes que se dizem cristãos, mas omitem, negam a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é veneno para eles. Por isso que eles futurizam
principalmente esse versículo aqui, eles futurizam, mas esse versículo já se cumpriu. O endereço é para aquela geração. E para aguardares, quem devia aguardar? Aqueles, os de Tessalonicenses. Aquele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A ira vindoura estava sobre ele. É verdade que também lá na Epístola aos Hebreus, se eu não me engano, capítulo 10, mostra que se pela lei havia condenação para quem quebrasse um só ponto da lei, e era a condenação de morte, de quanto maior castigo é merecedor aquele que pisar no Filho de Deus e vituperar o Espírito da graça. Na ordem mostra porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E ai daquele que cair nas mãos dele. E isso está acontecendo. Muitos líderes, eles omitem o verdadeiro evangelho, porque o evangelho, como está dito aqui no versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. E amém. Possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Amém.